A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de sábado, dia 23 de março do ano de 2024. Uma manhã chuvosa que irá perdurar por todo o dia hoje. Alguns trabalhando, outros dando trabalho. E assim caminha a vida. E essa vida que é repleta de pessoas que mantêm algum relacionamento, né? Às vezes bem tranquilo, outras vezes turbulento, às vezes em concordância em muitas ideias, outras vezes com total discordância. E eu quero falar aqui de duas pessoas que tiveram um relacionamento e uma amizade impressionante. John Whitfield com John Wesley. Whitfield foi um pregador do século XVIII e ele foi considerado conhecido, né, como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele fazia parte de um grupo de evangelistas e pregadores que reuniam pessoas em público e falavam para as pessoas e pregavam para as pessoas, né? E John Whitfield fazia isso com maestria. Ele pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a forma de pensar dos americanos, as ideologias aqui divulgadas, tiveram um grande impacto sobre as pregações que, devido às pregações que George Whitfield fez, né? E ele conquistou vamos dizer assim, o respeito de John Wesley. E da mesma forma, John Wesley teve a sua vida bastante respeitada pelo então pregador e pastor George Whitfield. John Wesley fez um trabalho tremendo de pregação, tanto na Inglaterra, como também nos Estados Unidos. E durante muito tempo aqui, ele pregava várias vezes ao dia, todo dia. E eram homens absolutamente dedicados à palavra de Deus, mas que pensavam do ponto de vista teológico e doutrinário de forma totalmente diferente, né? John Wesley era arminiano, enquanto que se identificava, né, com a doutrina arminiana, enquanto que George Whitfield acreditava na doutrina calvinista. E eles simplesmente não batiam com a forma de pensar. E até que chegou um ponto que eles viram que não dava para conversar sobre esses tipos de assunto, mas permaneceram amigos durante muito tempo. E John Wesley, assim que George Whitfield morreu, ele foi pregar no velório dele. E ali, aí ele foi perguntado por uma pessoa. Ele respondeu uma pergunta muito interessante. Perguntaram para ele: temo que não. Assim, perguntaram se ele achava que veria John Wesley no céu. E ele responde: temo que não. Ele estará tão perto do trono eterno que nós, tão distantes, não poderemos vê-lo. E uma mulher no, no velório, né, assistindo o sermão de Wesley, ao término ela chega perto de John Wesley e pergunta se ele acreditava, pergunta novamente, né, que veria Whitfield no céu. E novamente ele responde: não. Então ela, se despedindo com o discurso, ela ia se despedindo, né? E ela diz: achei mesmo que o senhor diria isso. E Wesley novamente fala: espere, senhora, quando eu chegar ao céu, Whitfield estará tão perto do trono que um pobre pecador como eu nunca conseguirá obter o vislumbre dele. Então, Whitfield
acreditava da mesma forma. Ele achava que os dois estavam muito distantes, estariam distantes quando chegassem no céu. Mas Whitefield acreditava que isso aconteceria porque Wesley era muito melhor do que ele na sua proclamação de fé, na forma como ele defendia os princípios cristãos e da forma como ele respeitava a palavra de Deus. E da mesma forma, Wesley pensava desse jeito também sobre Whitefield. Cada um dos dois se colocava abaixo do outro e valorizava o outro mais do que a si mesmo. Essa, meus amados, é uma posição extremamente interessante. Embora eles discordassem profundamente da forma como o outro acreditava. Mas isso não só não os afastou do ponto de vista de amizade e da forma cristã de viver, como também não mudou a ideia para baixo a respeito de um e outro. Ter uma amizade, um relacionamento assim é algo extremamente desafiador. E quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo que as amizades elas passaram a ser convenientes. Eu sou amigo de quem pensa como eu penso. Eu sou fã, vamos dizer assim, de pessoas que navegam pelo mesmo tipo de águas que eu, com as mesmas ideologias, com as mesmas formas de pensar. E assim a vida vai caminhando, muito rasa. Não é o que nós vemos quando Jesus fez a sua pequena trajetória aqui, pequena e marcante e definitiva trajetória. Ele debateu, ele conversou, mas ele jamais deixou de amar as pessoas. Ele repreendeu quando era necessário, mas ele jamais deixou de amá-las. Nós nos enfurecemos por qualquer coisa e viramos as costas. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver quais os critérios que eu tenho para manter meus amigos próximos a mim. Quais os critérios que eu tenho para simplesmente terminar uma amizade ou um relacionamento. E olhar para fora e ver com que métrica estão me olhando. Querem se aproximar de mim? Querem manter-se meus amigos? Pessoas querem estar próximas e caminhar comigo? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e justo. Obrigado porque o Senhor mostra que não dá para andar sós. O Senhor criou tantas pessoas para que pudéssemos nos relacionar da melhor maneira possível e, ao fazermos isso, glorificarmos o Teu santo nome. Assim oramos sempre, no bendito e poderoso nome de Jesus, reconhecendo o quanto o Senhor é bom e justo. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento nesta manhã, sempre no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.